No domingo já estava aqui na igreja. Quarta-feira nasceu, 5:30 da manhã, dentro do carro, e Deus, de maneira maravilhosa... Oi? Isso, nasceu nos braços do seu pai, privilégio de poucos, e com saúde o Senhor tem dado crescimento. Oi? Isso, a família, nosso irmão Emerson está muito feliz, está muito orgulhoso, porque é a família que mais eu batizei, os filhos, né? Pedi ao irmão Emerson que pare por aí, porque senão eu vou ter que adotar. Diácono, tu me ajuda aqui a segurar para que eu possa batizar o pequenino? E você ia tirar as fotos, não era? Vem cá, Diácono Joaquim, por favor. Família linda. Queridos, como a nossa instrução, eu estou sempre tentado a fazer essa instrução sem mais o manual, mas quando eu penso em muitos que precisam ouvir isso repetidamente para crer no pé do batismo, no batismo infantil, eu quero que vocês ouçam com atenção. Enquanto contemplam essa família linda, vocês possam ouvir as instruções. Amada igreja, o batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo e da nossa adoção como Filho de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Primeira coisa que eu queria dizer sobre a aspersão. A aspersão é o modo como nós batizamos, tá? Ou por aspersão ou por efusão, porque nós entendemos o modo do batismo correto como sendo esse, irmãos. A Bíblia, nós não temos margem, ainda que numa leitura rápida a gente possa dizer assim, não, é mais claro a gente entender mergulhar na água do que por aspersão. Não é, irmãos. Eu sei que o momento não é de escola bíblica dominical, mas não é com facilidade que se vê que o batismo ele é por imersão, como nós temos na maioria, né, da igreja evangélica hoje, é o imersionismo. Só deixar claro que o batismo por aspersão não pertence a nenhuma instituição religiosa, muito menos ao catolicismo romano. Até porque no catolicismo romano, em algumas sinagogas dele lá, existe, irmãos, também o tanque batismal. Para quem não sabia, em algumas igrejas católicas romanas, tem também o tanque batismal para que possa imergir também algumas pessoas. Então isso vai ser de acordo com o líder religioso lá, da vontade dele. Tá bom? Então a aspersão, ela é bíblica. Só colocando argumentos para vocês, mas pastor, um dos argumentos. Mas pastor, o texto diz que saindo ele da água, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Saindo da água, irmãos, não significa que ele foi mergulhado. Se eu tenho minha filha brincando lá no quintal, numa poça de lama, e a mãe delas grita, saia da lama, os vizinhos entendem o quê? Que ela está mergulhada e nadando dentro da lama? Claro que não, irmãos. Para quem não está vendo, sair da lama significa sair da poça de lama. Então eles foram para o lugar onde tinha água no rio, e aí ele foi batizado. E aí os argumentos não são esses apenas, são muitos. O que eu convido vocês, os que tiverem interesse, a estudarem junto conosco. Mas a criança, as três pessoas da divindade aqui nós vemos. As três pessoas, por isso que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o selo dessa união dele com Cristo, do resgate dos seus pecados pelo sangue de Cristo, da regeneração do seu coração pelo Espírito Santo, da adoção dele como Filho de Deus e da ressurreição dele, da garantia da ressurreição dele para a vida eterna. Então, por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e passam a entrar com Deus em uma aliança em que eles pertencem e prometem ser de Deus, pertencer a Deus, e Deus então, assim, é o seu Senhor agora, mas não somente dele, mas também da sua posteridade. Então as pessoas batizadas, elas prometem pertencer inteiramente a Deus, assim como o Pai agora faz com seu Filho. Vejam só, talvez as pessoas pensem assim, mas e no Antigo Testamento, né?
Da mesma maneira como está sendo feito agora. Os pais que levavam seus filhos. Bem parecido com o caso de Emerson, né? Era bem parecido. Era com 8 dias de nascido, né? Ainda foi mais um pouquinho, né, Emerson? Vejam, nós vemos que Deus não apenas se apiedou de nós, os adultos. Ele nos admitiu no número dos seus filhos e na comunhão de sua igreja. Mas também Ele se compadeceu dos nossos filhos, da nossa posteridade, como nós lemos lá, logo em Gênesis capítulo 17, versículo 7. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão, eles não sabem que são pecadores, tá? Eles pertencem à raça de Adão. Então, mesmo sem saber que tem uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude desse pacto, do pacto da graça, da nova aliança, como nós lemos em 1 Coríntios 7, 14. Então, Emerson, os seus filhos, os nossos filhos, não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que no Antigo Testamento os descendentes de Abraão tinham ao rito da circuncisão, que era equivalente. Porque de outra forma a Escritura não daria o nome de crente, o nome de santo aos filhos da aliança, conforme 1 Coríntios 7, 14. O que na Sagrada Escritura, o que na Bíblia, santo, né, significa os membros da igreja, os membros da aliança. Nem tampouco os nossos filhos teriam tratado os pequeninos dessa maneira, dando a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus, conforme Marcos 10, 14. Então, Emerson e Euclédia, já que Deus concede mais uma vez esse privilégio a vocês, de vocês dedicarem esse filho de vocês, eu exorto que vocês declarem a fé de vocês mais uma vez à igreja e reconheçam solenemente os deveres que vocês têm para com mais esse pequenino e para com a igreja. Você tem dever para com os filhos e para com a igreja, em referência a ela mesma, a essa criança. E eu quero que vocês respondam essas perguntas de maneira sincera. O conselho conversa com vocês sobre a fé de vocês. Entendemos até hoje a sinceridade de vocês, então vocês fazem isso em relação também aos seus filhos. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês creem? Vocês prometem, Emerson e Euclédia, que se o Senhor, nosso Deus, for servido conservar a vida de mais esse filho de vocês, até a idade da razão, vocês vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem sendo ensinada na Bíblia Sagrada? Vocês prometem ensinar ele a ler, para que ele venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e se esforçarem por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometem? Vocês prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensinando desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vocês viram essa declaração, eles confirmando a fé deles e a responsabilidade deles nessa crença com esse filho. Irmãos, José Matias Costa Rodrigues, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que maravilha. Meu irmão, minha irmã, parabéns, que Deus assim abençoe. Nós iremos sempre rogar, não somente por Nívia, por Branca, por Luiz, mas também por mais esse príncipe que o Senhor deu, por mais esse herdeiro. Que Deus os abençoe, queridos. Vão em paz. Amém. Matias, o nome que eu gostaria de dar se eu tivesse um filho homem, mas aprove ao Senhor me dar só princesas